Ah, não, calma aí, tem mais uma parada aqui, calma aí, ó. Um livro, senti que você tá pendendo pro comunismo. Camarada Monark. Camarada Monark, já perdemos o Petri, camarada Petri. Agora não queria perder você, então eu trouxe um livro que, até por um acaso, eu não consigo comprar mais. Quando eu achei, eu comprei uns 3 ou 4. Aí fiquei com um, dei alguns e sobrou só esse aqui. É um livro bacana, conta a vida secreta aqui, né? A história do Fidel com as fotos, a vida nababesca que ele tinha. Foi escrito por um ex-segurança dele, chefe da equipe, e que aí o cara foi preso depois, conseguiu fugir e abriu a boca. E contou a vida de rico que ele tinha, de bilionário. Vale muito a pena, porque não fala só sobre a vida dele, né? Fala sobre toda a história da América Latina, como ele patrocinou a galera, como ele levava todo mundo pra lá, treinava. Então, toda essa turma que ganhou na América Latina, como o Lula, por exemplo, passou por lá. Não é a teoria do chapéu de alumínio, nem teoria da conspiração. É verdade, tá aí, tá documentado. É geopolítica. Então, o cara financiou todo esse crescimento na América Latina que a gente viu depois se concretizando. Para muitos, não era um ditador, foi eleito por 60 anos democraticamente, mas, cara, tem umas coisas que não dá pra gente aceitar, né? Tipo... Bom, se você só tem um candidato na democracia, não deixa de ser democracia, né? Tem gente que fala que... Cara, eu já escutei as pessoas falando que a Coreia do Norte é uma democracia, mas que, na realidade, as pessoas votam em governos regionais, e esse governo regional elege o líder. Então, é uma democracia até muito mais vigorosa que a nossa. E, cara, acabou a discussão, tem que ser maluco, né? Acabou a discussão, Os caras lá na Coreia do Norte, isso é sabido, né? Eles ficam até a morte. Eles são os deuses supremos do Estado. É óbvio que não são eles que mandam de verdade. Eu acho que eles são apenas um puppet do Deep State norte-coreano, tá ligado? Mas... hoje a Coreia do Norte depende muito da China. Importação, exportação, é tudo a China. Se der uma merda na China, acabou a Coreia do Norte. Alimentos, isso tudo. Ela fica pobre de novo, né? É meio que aconteceu com... Quando é que Cuba ruiu, né? Com o fim da União Soviética. Ali no final dos anos 90. Até aquele momento, cara, Cuba se virava, porque trocava açúcar por petróleo, dava um jeito. Depois o Brasil ajudou um pouco, Venezuela ajudou um pouco. Aí quando caiu a Venezuela e aqui no Brasil saiu o PT do poder, cara, fudeu. Tanto Cuba, que eles até estão abrindo lá o mercado deles, né, para importação americana. Aí fica esse papo, por exemplo, eu sou contra o embargo americano, né? Óbvio que a gente não decide nada aqui, vai ter muita... O que esses caras do Brasil estão falando de Cuba? Então, o que a pessoa está preocupada, então, que eu estou falando? Foda-se, se você não acha que... E, na realidade, Cuba, eu acho que o embargo ajuda muito mais a uma narrativa do que atrapalha ao governo de Cuba. Porque quando você pega importações e exportações, Cuba faz negócio com uma porrada de país. Espanha, China, Irã, Venezuela. Só a população que não consegue. Então esse papo de que não, a verdade é que Cuba é assim porque o embargo proíbe de outra coisa. Óbvio que embargo atrapalha em certa medida, mas não é isso que faz. Então, eu acho que se você tira o embargo, você quebra um pouco da narrativa. Sim, porque eles podem falar, viu como os americanos odeiam a gente, eles querem nos destruir, eles não deixam nem a gente prosperar. E aí a verdade é assim, né? Mas tem um ódio dos americanos contra Cuba, né? Eles tem. Querendo ou não, tipo, essa é a parada dos comunistas que eu acho que eles têm um ponto, entendeu? Porque o que eles percebem é que nosso sistema de político no mundo inteiro ruiu. E a gente não vive mais numa democracia. Eu não diria nem que os Estados Unidos é uma democracia, pra ser sincero. Você acha que tem um deep state ali cuidando? Eu acho que o deep state dos Estados Unidos controlou os Estados Unidos completamente. A população é um bando de gado, igual no Brasil. E a política é feita através de manipulação da narrativa da sociedade. Então, eu acho que eles percebem isso e percebem como nós estamos sendo explorados pelo grande capital. E até patrocina um pouco isso com ONG, aparecem umas figuras, por exemplo, Greta Thunberg. Caralho, meu irmão, do dia pra noite apareceu uma menina, sei lá, na época com 15, 16 anos, rodando o mundo, em todos os jornais, em tudo. Aí você fala, cara, como é que botaram esse negócio aqui nessa árvore, né? Porque... Tipo, uma menina que surgiu do nada, sozinha. É o quê? Alguém pegou e falou, cara, vamos usar isso aqui de bandeira. E aí deu uma puta merda, né? Porque economicamente, o que acontece? Você pega a Europa, não sei se você tem acompanhado, que eles estão com muito problema de energia. Sim.
né? Por causa da Rússia que fechou o suprimento. Né? Fechou o E os suprimento. Estados Unidos que bombardeou também. Aí tem dois problemas, né? Primeiro de tudo, a Rússia fechou o suprimento. Como é que a Europa fazia antigamente? Ela se virava com a própria energia, né? Ela passou a depender da Rússia porque ela começou a cortar algumas fontes teoricamente ruins para trocar por uma boa. Em 2018, tem vídeo na internet, em 2018 o laranjão lá do Trump avisou, olha, vocês não podem ficar tão dependentes da Rússia. Aí tem vídeo da galera da Alemanha rindo dele. Ele falou, olha, é perigoso ficar tão dependente. Deu essa merda. Em 2011, a Angela Merkel começou a acelerar o processo de fechamento das usinas nucleares e de outras fontes de energia. Eles começaram a ser contra retirar petróleo, contra carvão. Qual o resultado? Para ser ESG, que é aquele termo de você ser mais ambientalista, tal, você ficou dependente da Rússia. Agora a Rússia fechou a torneirinha e a Europa se fudeu. Só que ela não só se ferra com o preço da energia. Várias indústrias na Alemanha, na Inglaterra, na Itália estão fechando. Sim. Então olha o problema. Ficou mais caro para o pobre a energia. E como as indústrias estão fechando, os produtos também vão ficar mais caros. Fora os então, empregos, né, que acabam. O que é bonitão, fora os empregos. Então, o que é bonitão, Greta, Leonardo DiCaprio, o caralho, somos com energia não sei o que e tal. Quem se ferra? O pobre, cara, que agora está sem energia, sem emprego, sem produto. Então, esse é um ponto que o mundo precisava discutir mais. Quer dizer, um discurso muito bonito, você vende para a população, não é prático, né? mas que não é prático, entendeu? Chega na hora e agora. E agora precisa de petróleo, carvão, os caras estão queimando carvão pra caralho. Aí o que eles fazem? Queimam carvão, tem uma energia péssima. E não, porque o Brasil, a Amazônia... Pô, cara, pelo amor de Deus. Aí hidrelétrica pra caralho aqui, não poluindo porra nenhuma. Energia solar, com... Pô, o Brasil, as pessoas... tem uma ideia totalmente errada. O Brasil é um dos países que mais protege a natureza, que tem uma das maiores reservas. E se você quiser ter uma fazenda, uma produção, alguma coisa, tem reserva legal, cara. Você tem que separar um puta pedaço. O Brasil é case de ambientalismo. Mas o que acontece? Você fica com esse papo de que não, o Brasil está destruindo, o Brasil é o pior. E eu não estou falando do biruliro. Ganhe o Bolsonaro, ganhe o Lula, ganhe qualquer um. Eu acho que o Brasil vai continuar sendo meio que atacado nisso, porque é um jeito de você ficar bloqueando o agro, né? Quer dizer, você diz o seguinte, olha, a soja que vem de lugar de desmatamento ou que não é bom para a natureza, a gente já não compra, já não faz isso, já não... Só quem vai decidir qual lugar desmatou, qual lugar não sei o quê? Vai ser uma ONG? Então, no fim é controle, né? Eles querem controle da região. Isso que você falou, eu concordo em parte que existe um Estado controlador, ONG e tal, mas isso não livra essa galera comunista, socialista de vender uma narrativa que não é. Então, normalmente você vai ver os caras desses países vivem de uma forma que Fidel, não, o cara da Coreia do Norte. O ponto maior, na verdade, é que a galera que não é comunista, as pessoas normais, elas percebem isso. Elas veem como o capitalismo faliu e como os problemas da sociedade não estão sendo respondidos pelos grandes negócios ou pela política. Como está rolando uma tentativa de monopolizar e manipular o mercado em prol de quem já é muito rico, com a desculpa de ser ambientalista ou com a desculpa de ser moralmente alguém superior. Ganhou dinheiro com a Greta, com o DiCaprio. Claro, alguém tá ganhando dinheiro pra ter essa narrativa aí, né? Tem o Al Gore, a galera pode até pesquisar, né? O vice-presidente, né? Foi vice-presidente, ele fez um documentário, Uma Verdade Inconveniente, eu esqueci agora como é que é em inglês, que é um outro nome, Uma Verdade Inconveniente. E aí que ele falava que a Terra ia ser... O mar ia subir... Cara, aquela venda de susto, né? O cara é vendedor de susto. Ele fez esse documentário, mas comprou uma casa na praia. Então, cara, as pessoas continuam acreditando nisso. Eu me lembro, eu fui no Rio de Janeiro num negócio chamado Eco 92. Eu era muito novo, só que todo mundo ia, né? E foi uma convenção que abria esse debate eu era muito novinho, fui assistir, né? Eu não fui falar, óbvio. E falava sobre ambientalismo, como os oceanos estavam subindo, não sei o quê. Cara, 92, os caras já vendiam que o mar ia subir 1 metro, ia subir 3 metros. E sabe o que isso causa nas pessoas? Pânico. Você conversa com um jovem, ele está em pânico. Sim. O mundo está sendo destruído,
o capitalismo está matando todo mundo, o Brasil está destruindo 85 estádios de futebol por minuto. Sabe aquelas estatísticas que você fala, não, pô, para com isso. Só que, e aí o jovem fica com medo, cara. Sim. O jovem vira um medroso. E é fácil manipular o medo das assustado, pessoas. com pânico, tomando remédio. Porque, cara, tá tudo errado, tá tudo não sei o quê, tá tudo vai acabar. Aí quando você pega os indicadores, tem um livro muito bom chamado Factfulness. Factfulness. Depois vocês pesquisem aí. E aí ele traz as estatísticas, é o que a gente estava conversando antes, de como era o mundo e de como está o mundo. Cara, o mundo melhorou de uma forma... Você pega em 1800, que a gente estava conversando, em 1800, 85% das pessoas viviam abaixo da pobreza, que seriam $2 por dia, menos de $2 por dia. Hoje, esse número é abaixo de 10%. Ou seja, cara, toda uma ascensão das pessoas melhorando de vida. Mortalidade infantil, 20%, 30%. Agora, em algumas regiões. 20% das pessoas só tinham um mínimo de escolaridade. Agora, praticamente todos, em vários países, têm. Então, o mundo melhorou muito. Mas o que se vende? Cara, você tá na pior fase, o mundo tá sendo destruído, tá tudo acabando, tá tudo... A pessoa fica desesperada. Há 200 anos, a gente acordava sem saber se ia ter o que comer, cara. Sem ter banheiro. Hoje, você tem o problema da fome no mundo inteiro. A gente não pode esconder isso. O capitalismo tem isso, né? Só que o que é mais fácil? A gente pegar essa parcela da sociedade de 7%, 8% e melhorar a vida deles, como foi melhorando de 80%, ou não, vamos destruir tudo, vamos implantar agora o socialismo, o comunismo, eu vou decidir como você vai ver, eu vou decidir os livros que você vai ler. Se assim, pode ter piscina ou não. Se pode ter piscina ou não. E assim as coisas vão dar certo. Porque vai ser tudo redividido. Tá bom, quem vai morar no Rio de Janeiro na orla e quem vai morar na comunidade? Quem vai decidir isso? Porque tem um apartamento na praia que custa 20 milhões de reais. Não é infinito, são poucas pessoas que podem morar lá. Quem vai morar lá? A gente já sabe como é, já foi feito em vários lugares. Os líderes do partido. Os líderes, o camarada, chefe da não sei o que vai... O que aconteceu na União Soviética? Quando a União Soviética caiu, ruiu, já estava tudo na mão de alguns caras, que são os oligarcas hoje em dia. Uhum. Era o cara do serviço secreto, era o cara filho de não sei quem, que já Tanto que o já Putin virou mandavam presidente, ali. né? Sendo o líder do agente secreto da KGB. Que já mandavam ali. Em Cuba, o que acontece? Cara, os generais são donos de algumas coisas. Tem uma história que eu li de Cuba que é interessante. Por que o Cuba é pobre? Porque não produz nada para trocar. O que gera dinheiro para um país, ou para uma empresa, ou para alguém? Criar algo que tem valor para outra pessoa ou outro país. Cuba não gera nada, praticamente. Tem um pouco de açúcar ainda, tal, mas você pega açúcar. Quando teve a Revolução, Cuba era um grande produtor de açúcar. Tinha um cara lá chamado Júlio Lobo, ele tinha 14 engenhos de açúcar. O que o Che lá e o Fidel fizeram? Confiscaram. Como é que tá isso hoje? Destruído. Entendi. Você entendeu? Por quê? Porque um governo pega... Vai colocar o quê? Pô, eu sou teu brother. A gente é líder da revolução. Meu irmão, vai tocar o engenho lá. Tu vai morar na casa do cara, você vai ter o carro do cara. Aí a natureza humana aparece. O revolucionário vira o alguém normal, como todo mundo é. Por isso, cara, que muitas dessas pessoas que se dizem comunistas ou socialistas, assim como muitos capitalistas extremos, na minha opinião, são sociopatas. Porque o cara quer intervir na sua vida. Não, você tem que viver assim. Esse livro aqui você não pode ler. Esse livro aí você não poderia ler. Uhum. Então, quer dizer, como é que é uma democracia ou é um lugar livre se você não pode ler o que você quer? Ah, não, mas toda a população sabe ler. Tá bom, mas só lê o que você decide. Então, você está ensinando pelo bem das pessoas ou para facilitar a doutrinação? Para facilitar, obviamente. Né? Para facilitar, cara. É um negócio... E ainda sobre Cuba, para a gente depois virar a página, tem um documentário muito maneiro. Não sei se ainda está disponível na Netflix, chamado Cuba e o Cameraman. Cuba e o Cameraman. É um maluco que é jornalista, repórter, e aí ele vai numa viagem para Cuba, cobria, sei lá, 40, 50 anos atrás, cobria uma viagem do Fidel, e o Fidel se encanta com ele, brinca com ele e tal, e o cara fica encantado. Você tem que pensar que há 50 anos... As pessoas idolatravam ele, não sabiam que era um assassino sanguinário, não sei o quê. Tava no poder, né, também. Tava no poder e tinha essa beleza, né, de tal. Mas aí Cuba e o Cameraman. Ele se encantou com o Fidel se encantou com ele, e ele tinha um pouquinho de liberdade, assim, de viajar, de fazer as coisas, e ele curtia muito o Fidel e muito Cuba. Então, o que esse cara faz? Durante 30 ou 40 anos,
ele vai algumas vezes para Cuba. E vai ele no esquema com uma câmerazinha mesmo, por isso que é Cuba e o cameraman, e ele pega 3 famílias, uma na cidade, uma no campo e outra em outro local lá, e ele visita essas 3 famílias durante... Os 3 meses. Os períodos, os 30 anos. 30 anos, desculpa. E você percebe que ele idolatra o Fidel, o cara criou um negócio, mas ele em nenhum momento coloca o viés ideológico no documentário, ele simplesmente documenta a situação. Cara, e você vai vendo como o país vai se destruindo, e na última visita que ele tem nessa família, são 3 irmãos no campo, tudo destruído, os caras já não produzem mais nada, o governo tomou a vaca que ele tinha, a outra vaca foi roubada por assaltantes, e os caras já não têm mais insumo para produzir. Ou seja, aquilo vai se deteriorando, porque no socialismo e no comunismo os caras tomam as coisas e dura até acabar.